Queridos irmãos e irmãs, tenho a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 19. Quero dizer da minha satisfação e alegria de estar aqui com os irmãos para cultuarmos ao Senhor. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos e agradeço também o convite, a confiança do pastor Roberto José e toda a sua equipe. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. Se alguém não tiver Bíblia, sente aí vizinho ou um crente para acompanhar essa leitura. Diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Ore comigo, por favor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua graça e bondade que tem nos dado a oportunidade de estar na tua casa nesta noite. E agora, neste momento, meu Senhor, que vamos abrir a tua palavra para aprendermos aquilo que o teu Espírito Santo tem preparado para nós nesta noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender as verdades da tua palavra e que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos não somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. É a oração que a ti nós fazemos, agradecidos por tudo e em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Os irmãos podem tomar assento? O texto que lemos, queridos, é um texto muito conhecido da igreja. Todo bom leitor da Bíblia sabe do que aconteceu no texto que aqui é relatado. Jesus encontra-se em Samaria, região de Siquém, de um lado o Monte Ebal, do outro lado o Monte Gerizim, e ele vai até o local onde havia um poço. Encontra-se com uma mulher. Jesus sabia qual a necessidade daquela mulher e sabia qual era o que palpitava no seu coração. Mas o assunto iniciou em torno de água, porque era o que ela estava vindo buscar naquele momento. Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como tu pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E João logo nos informa que os samaritanos não se dão com os judeus, ou os judeus com os samaritanos. E Jesus continua insistindo naquele assunto para chamar a atenção daquela mulher. E ele disse: você vem aqui beber desse poço, mas se bebesse da água que eu lhe desse, então seria algo extraordinário, porque você nunca mais precisaria voltar aqui. E ela disse: mas você é maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo foi quem furou esse poço. Ele disse: olha, a água que eu lhe daria, ela faria uma fonte em você que salta para a vida eterna. Então a mulher disse: que bom, então dá-me logo desta água para que eu beba. E Jesus aí vai ao ponto da necessidade daquela mulher e disse: vai chamar então o teu marido. E ela disse: bem, marido, assim, marido eu não tenho. Jesus disse: agora você falou certo, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. E aí a mulher percebe que está falando com alguém que é diferente. E o assunto da água encerra aqui. Ninguém quer mais saber de água, porque ela vai dizer: Senhor, vejo que és profeta. Então eu quero agora tirar a limpo um assunto que há muito tempo eu preciso saber. Nossos pais dizem que o lugar de adorar é neste monte. Ela estava se referindo ao Monte Gerizim, onde os samaritanos haviam construído um templo. Eles, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o lugar de adorar?
Veja que o assunto da água encerrou e agora ela vai partir para o que de fato ela queria saber. Uma vez que achou um profeta, ela queria tirar essa dúvida. Qual é o verdadeiro lugar da adoração? Qual a verdadeira adoração? Como se deve adorar? Era em torno disso que aquela mulher estava querendo tirar a dúvida. Jesus disse: olha, a salvação vem dos judeus. Então, os judeus adoram o que eles conhecem, porque eles conhecem a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que nem conhecem, porque não sabem nem quem é Deus. Mas vai chegar um momento que vocês não vão adorar mais neste monte, porque o templo do Monte Gerizim será destruído, e nem adorarão mais em Jerusalém, porque o templo em Jerusalém também será destruído. Mas o fato é que isso não terá mais importância, porque Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você não precisa de um lugar específico para adorá-lo, você pode adorar em qualquer lugar. Mas o importante não é aonde adorar. O importante é como adorar, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, porque são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Logo, queridos, se Jesus ensinou àquela mulher que havia a verdadeira adoração, certamente é porque há também a falsa. E nós precisamos entender o que Jesus estava querendo falar para aquela mulher e certamente quer nos ensinar também hoje a respeito deste tema tão importante e necessário. Porque muito temos ouvido a respeito de adoração, muito tem se falado, muito tem se escrito, muitos cânticos têm sido feitos a respeito disso, mas nem sempre retratam ou demonstram para nós qual é a verdadeira adoração e o que Deus espera de nós como verdadeiros adoradores. Eu quero antes dizer que quando eu falo de adoração, queridos, eu não estou falando de música. Porque alguns pensam que a adoração é apenas quando cantamos. E pensam que nós devemos adorar a Deus exatamente abrindo a boca para cantar. E aí temos uma dificuldade porque tem gente que é desafinado até batendo palma, né? E aí como é que faz para um desafinado ser um verdadeiro adorador? Mas não é de música que Jesus estava falando. Aliás, no templo de Deus, a música demorou muito a chegar, porque quando Deus mandou construir o tabernáculo, e era o local de adoração, onde ele seria adorado por todos os judeus, não havia música no tabernáculo. A adoração só foi instituída no culto, no templo de Salomão. E nós vamos perceber que, na realidade, menos de 10% dos levitas se envolviam com música. Os demais envolviam-se com todas as outras atividades, que também eram atividades de adoração. Logo, quando eu estou falando de adoração, não estou falando de cantar, eu estou falando de música. A música na igreja, na realidade, é apenas uma ferramenta para a igreja exercer a sua tarefa, para a igreja exercer a sua missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é uma missão tríplice. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A missão da igreja para os que estão de fora é a missão da evangelização, é a proclamação do evangelho, falar de Jesus para todas as pessoas e anunciar a salvação que ele tem para elas. Essa é a primeira missão da igreja. Mas quando Jesus disse, o Evangelho de Mateus registra que ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ato contínuo ele acrescentou: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Logo, depois que nós ganhamos as vidas para Jesus, nós precisamos também ensiná-las. Aí vem o trabalho que vai ser feito amanhã aqui do curso de capacitação dos discipuladores, porque se nós ganhamos as vidas para Jesus, mas não os ensinamos, a porta de saída da igreja fica da mesma largura da porta de entrada. Quem entra, sai, não fica porque não foi ensinado. Então, a missão da igreja para com os de fora é evangelização, mas a missão da igreja para com os de dentro é a edificação. Ensiná-los a crescer cada dia na graça e no conhecimento, para que possam experimentar aquilo que Deus tem para nós. Mas um dia alguém perguntou para Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Qual o primeiro mandamento? O que deveríamos ter, em primeiro lugar, atenção quanto aos mandamentos? Jesus disse:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Logo, a missão da igreja para com Deus é a adoração. Isso é como um tripé, queridos. Nós precisamos ter esse equilíbrio no serviço da igreja. A igreja que evangeliza, mas não edifica, não cresce porque não tem continuidade do trabalho. A igreja que evangeliza, edifica, mas não adora, tem um monte de gente fria e sem relacionamento com Deus porque não sabe adorar. A igreja que adora, edifica, mas não evangeliza, não cresce porque não tem gente nova. Então nós precisamos de ter um equilíbrio. Essa é a missão da igreja. E a música nada mais é do que uma ferramenta para nós exercermos a missão da igreja. Há hinos que cantamos que são de evangelização. A finalidade deles é propagação do evangelho, é falar de Jesus para as pessoas. E nós dizemos: pecador, vê a luz, brilha para ti, lá na cruz do Salvador, onde a vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Ou então, manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Se alguém deseja, venha a Jesus, água e pão da vida, ele vos conduz. São hinos de evangelização. Nós estamos falando de Jesus para as pessoas receberem a Ele como Salvador. Mas há outros hinos que cantamos, queridos, que são para nós mesmos. São hinos de edificação. Nós olhamos uns para os outros e dizemos: irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Para quem estamos cantando isso? Para nós. São hinos de edificação. Você imagine a cena, uma pessoa chega no microfone e recebe a oportunidade para cantar um hino e diz: irmãos, eu vou cantar um hino e é para Deus que eu vou cantar esse hino. Aí canta: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Aí você aproveita e diz para o irmão que está do seu lado: coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. É para nós que estamos cantando hinos. São hinos de edificação, uns edificando os outros. E há outros hinos que aí nós cantamos para o Senhor. É para Ele que dirigimos a letra, todo o enfoque daquele hino, e aí cantamos dizendo: a minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Então é para Ele que nós cantamos dizendo: ó Senhor, quanto amamos ao Senhor. Evangelização, edificação, adoração. É a tarefa da igreja. Então a música é apenas uma ferramenta para a igreja exercer a sua tarefa. Quando estamos falando de adoração, nós não estamos falando de música. Nós estamos falando daquilo que está no coração. Porque Deus não se empolga com a aparência das coisas. Ele não está preocupado com aquilo que alguém está apresentando no exterior. Alguém que adorava a Jesus e dizia: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus cita Isaías capítulo 29 e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, quando falamos de adoração, nós estamos falando de algo que está relacionado a uma total rendição diante daquele que declaramos ser Senhor absoluto das nossas vidas. Quando eu falo de adoração, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 18.
Mas se você vai na Bíblia nossa em português e procura, você vai ler todo o capítulo 18 e não encontra a palavra adoração. Porque a palavra lá foi traduzida como ajoelhar-se. Era essa a palavra que era utilizada no Antigo Testamento para falar de adoração. Ela fala de prostrar-se, de render-se, de estar completamente rendido a alguém que consideramos ser totalmente superior às nossas vidas e a quem prestamos uma adoração, um sentimento e uma total rendição diante dele, que é digno de receber esta glória e este louvor. Logo, queridos, Jesus disse, a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade. A adoração é em espírito, primeiro porque ela é produzida no espírito humano. A adoração não é com o corpo. O corpo pode até expressar alguma coisa que nós possamos querer dizer a Deus. Mas a verdadeira adoração é no interior. É a adoração no espírito. Porque a Bíblia diz que há pecados que se cometem com o corpo. Há pecados que são da alma. Ira, contenda, inveja, são pecados da alma. Mas há um terrível pecado que é produzido no espírito e só tem uma cura para esse pecado, que é a adoração. É o pecado da idolatria. É um pecado do espírito. E só se pode resolver esse problema com a adoração. E a adoração é produzida no espírito. E só é produzida no espírito que tem o Espírito Santo morando nele. Por isso que só pode adorar a Deus de fato e de verdade aquele que já rendeu-se a Jesus Cristo, recebeu Ele como Senhor da sua vida e o Espírito Santo mora nele. Sem isso não há adoração. Alguém que não tem Jesus na sua vida pode cantar um hino belíssimo, mas não haverá verdadeira adoração, porque se nem a vida dele entregou a Jesus, imagine aquilo que ele está dizendo. Então a adoração é no Espírito, começa do Espírito do homem, rendido ao Espírito de Deus e só pode ser conduzida a Cristo através do Espírito Santo. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, não haverá adoração se o Espírito Santo não nos conduzir a um entendimento que Ele é Senhor e que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, quando Jesus disse a adoração é em espírito, começa no espírito do homem, conduzido pelo Espírito de Deus, que vai nos levar a um entendimento de que Ele é Senhor e merece receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em segundo lugar, ele disse, a adoração é em verdade. E a adoração em verdade, primeiro começa por um entendimento de que a adoração tem que ser conforme as Escrituras. Para quem é o culto, queridos? Para quem é o culto? É para Deus. Se o culto é para Deus, o culto deveria agradar então a quem? A Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, Romanos capítulo 12, ele diz que nós devemos render um culto santo e agradável a Deus. Porque quem deve gostar ou não do culto é Deus. Pastor Dan, no livro A Transição, ele fala sobre uma situação que alguém procurou o pastor da igreja e disse, pastor, olha, os adolescentes cantaram aqui um hino e eu não gostei daquele hino. Não gostei, pastor, o hino que os adolescentes cantaram. Aí o pastor olhou para ele e disse, não se preocupe, não foi para você. Porque quem tem que gostar do culto é Deus. Aliás, eu posso sair extremamente satisfeito do culto e Deus não gostar. Porque o culto é para Ele. Se o culto é para Ele, Ele é que tem que dizer como é que Ele quer o culto. E se eu preciso adorá-lo e render a Ele um culto de adoração, eu preciso entender então como é que Ele quer o culto. Como saberei como Deus quer o culto? Através da sua palavra. Sem Bíblia, queridos, não há adoração. Talvez o exemplo mais gritante dessa relação é o que nós encontramos no tempo de Josias. Nós vamos lembrar que em Judá, Manassés reinou 55 anos e foi um terrível rei, o pior rei que o reino de Judá teve. Ele
edificou altares a outros deuses, pôs incenso a queimar no templo do Senhor para outros deuses, ofereceu os próprios filhos a Moloque e foi um terrível idólatra, a ponto de que quando ele deixou o trono, seu filho Amon passou a reinar em seu lugar e o povo nem o suportou, que 2 anos depois ele foi morto e colocaram então Josias com 8 anos de idade no trono de Judá. Quando Josias completou 16, a Bíblia diz que ele resolveu andar nos caminhos de Davi, seu pai. E ele começou a reinar, e ele começou então a buscar a Deus, e aí ele começou a entender o que é que Deus não se agradava daquilo que era a idolatria que havia em Israel, e ele começou a quebrar ídolos e a tirar altos e lugares de adoração que haviam sido construídos, e começou a fazer uma reforma no templo. Daquela reforma no templo, quebraram uma parede e achou-se o livro da lei que estava perdido. E eu digo, meu Deus! Como assim? O livro da lei que estava perdido quer dizer, ninguém lia a Bíblia então naquele lugar? Aí alguém resolveu ler a Bíblia, o livro que foi encontrado. Alguns acham que possivelmente seria uma cópia do livro de Deuteronômio, mas estamos falando de escritura. E aí quando começou-se a ler a Bíblia, aí se entendeu, meu Deus, está tudo errado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 23, só para a gente entender como é que eles começaram a perceber essas questões. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, diz assim, então o Senhor, o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Muito bem, mas vamos ver como é que estava a situação? Aí o versículo 4 ele diz assim, e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Tirou isso de onde, irmãos? Do templo do Senhor, e para o bosque, para todo o exército dos céus, e o queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos, nas cidades de Judá e em redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque. Tirou de onde? Da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Estava onde? Vocês percebem como estava a situação? Ele está dizendo, queimou o altar da casa do Senhor, tirou o poste ídolo da casa do Senhor, tirou os sacerdotes que queimavam incenso na casa do Senhor, tirou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Mas sabe, queridos, tinha culto, tinha sacerdote, tinha templo, só não tinha Bíblia. E aí estava tudo errado. Tinha templo, tinha culto e tinha sacerdote. Não tinha Bíblia e tudo estava errado. Quando achou-se a Bíblia, aí percebeu-se o que era que Deus entendia, queria e detestava, e aí começou-se a tirar todas essas coisas. É simplesmente um absurdo você começar a ver que havia incenso, altares
e prostituição cultural dentro da casa do Senhor. E era entendido como se fosse adoração a Deus. Na casa do Senhor. Mas não havia Bíblia. Então, queridos, se nós queremos adorar a Deus e uma adoração verdadeira, essa adoração tem que ser conduzida pelas Escrituras. Tem que ser conforme as Escrituras. Um dia Davi resolve buscar a arca do Senhor que havia sido deixado lá no tempo de Saul. A arca foi levada pelos filisteus e deu aquela confusão toda com Dagon e os filisteus. Eles devolveram a arca, eles foram encontrados em Kiriat Jearim, os habitantes ali abriram a arca e deu problema, mandaram para Bet-Semes e ficou muitos anos na casa de Abinadab. Davi disse, vou buscar a arca do Senhor. Preparou, a Bíblia diz, 30.000 pessoas foram com ele. Mandou fazer um carro de boi, bonito, novo, arrumado. Puseram a arca do Senhor sobre o carro de boi e vieram cantando, louvando e adorando a Deus. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, vinham conduzindo o carro de boi. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a carroça tombou, a arca ia cair. Uzá, muito bem intencionado, corre para segurar a arca do Senhor e quando ele toca lá, Deus o matou. A Bíblia diz, Davi temeu ao Senhor. A casa mais próxima era de um porteiro do templo chamado Obed-Edom, deixaram a arca lá. E Davi foi para casa com uma pergunta, como trarei a minha arca do Senhor? Aí parece que somente então Davi resolveu consultar o manual. Tem hora que eu penso que Davi era mais ou menos assim, acho que era brasileiro, né? O brasileiro tem essa mania, compra um celular, aí mexe, e quando já está a ponto de jogar na parede, achando que não funciona nada, que está quebrado, aí alguém diz assim, você já leu o manual? Ah, tem um manual. Vou dar uma olhada no manual para ver o que é. Aí Davi dá uma olhada no manual. Aí quando Davi pegou o manual que olhou lá, estava escrito assim, a arca só pode ser transportada no ombro dos levitas. Eu pergunto, com quem Davi aprendeu a transportar a arca em carro de boi? E eu respondo, com os filisteus. Foram eles que devolveram a arca em cima do carro de boi. Se eu fosse fazer uma pregação em cima desse tema, daria para dizer assim, adorando a Deus segundo o método do inimigo. Quem inventou esse negócio de pôr a arca do Senhor em cima de carro de boi foram os filisteus. E Davi resolveu trazer a arca do Senhor para Jerusalém em cima de um carro de boi. Deus matou um para dizer a ele que estava errado. Aí ele foi para a Bíblia. A pergunta de Davi foi, como trarei a minha arca do Senhor? Aí ele descobriu que era no ombro dos levitas. Isso nos diz, a adoração verdadeira só pode ser verdadeira se for conforme as Escrituras. Eu preciso adorar a Deus, mas preciso adorar a Deus de acordo com o que Ele pede de mim na sua palavra. E depois a adoração verdadeira tem que ser uma adoração de fato produzida no espírito do homem, que leve-o a uma rendição total e absoluta. Porque a adoração é reconhecer que Deus é soberano, que Ele é Senhor, que Ele pode tudo, que Ele é o Deus todo-poderoso e que merece adoração. Sabe, queridos, tem crente que às vezes assim, na igreja diz, não, eu só adoro a Deus quando eu sinto. Parece que tem que sentir um fio na espinha, um calafrio, um arrepio, porque aí então vai adorar a Deus. Mas sabe, queridos, se você sentir alguma coisa, Deus é digno de adoração. E se você não sentir coisa nenhuma, Deus continua sendo digno de adoração do mesmo jeito, porque isso não depende do seu sentimento. É simplesmente porque Ele merece. O salmista nos convida dizendo assim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ele merece, porque Ele é grande, Ele é excelso, Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é digno de receber adoração.
quando você o adora, não lhe presta nenhum favor. Ninguém poderia sair daqui dizendo, rapaz, hoje eu adorei bastante, Deus está me devendo alguma coisa. Porque hoje eu adorei mesmo de verdade. Não, não, não. Você não fez mais do que a sua obrigação, porque Ele merece. O adoramos porque Ele é digno. O adoramos porque Ele é o único digno de receber a adoração. Então, por isso, deve ser adorado. Mas nós não precisamos esperar um calafrio, uma coisa desse tipo, porque não é algo simplesmente de emoção, queridos. É algo de um entendimento de que Ele é Senhor e que eu sou servo. De que Ele pode tudo e que eu não posso nada. Que Ele sabe tudo e eu não sei de coisa nenhuma. Quando eu entendo que Ele é grande e é Senhor e eu sou tão pequeno, a próxima situação é de prostrar-me aos seus pés e render a Ele a adoração que Ele merece. Eu penso, queridos, que em todo culto, ou de todo culto, nós deveríamos sair daqui satisfeitos com Deus e insatisfeitos conosco. Eu penso que o sentimento que nós deveríamos ter em todo culto era de sair do culto satisfeitos com Deus e insatisfeitos conosco. Porque no culto, nós somos apresentados à grandeza de Deus. No culto, nós prestamos culto a um Senhor que é grande, que é soberano, que é Deus, que é eterno. Quando o profeta Isaías começa a falar a respeito disso, no capítulo 40, ele começa Deus mostrar-se quem Ele é, e mostrar que Ele é Senhor, e ele diz, olha, Isaías, é o seguinte, o universo eu meço a palmos. As águas eu seguro na concha da mão. Os príncipes do mundo, para mim, são como a poeira fina da balança. Sabe aquela poeira que fica no prato da balança que não mexe nem um ponteiro? É aquilo. As nações são como a gota do balde. Não é um balde pingando, a gota pingando num balde, não. É quando você pega um balde e joga tudo fora e escorre, quando você põe o balde no chão, ficou uma gotinha de nada na parede. Diz, aquela é a gota que representa para mim todas as nações. Ele diz assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja semelhante? É só para você entender, Ele é soberano e merece receber toda a adoração. Você lê o livro de Jó, você encontra Jó justificando-se diante dos seus amigos. E ele diz, se Deus pesar-me em balanças fiéis, saberá da minha sinceridade. Eu sou justo, eu fazia isso, aquilo, outro. E Jó está se mostrando realmente como ele era justo. Ele não estava mentindo, porque o próprio Deus havia dado testemunho a respeito de Jó, dizendo que ele era reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas lá no capítulo 38, Deus apresenta-se a Jó e um redemoinho chama a atenção e Deus começa a fazer algumas perguntas a Jó. São perguntas simples, nada muito complicado. Deus começa a dizer, Jó, você estava onde quando eu fiz o universo? E aonde você estava quando eu espalhei as estrelas pelo céu e a cada uma delas eu chamei pelo seu nome? O que você estava fazendo, Jó, quando eu tracei limites ao mar, pus ferrolhos nas ondas e disse, daqui você não passa? O que era, Jó, que você estava fazendo quando eu construí estas coisas? Aí Jó olha para ele e diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Quando você conhece a grandeza, a soberana grandeza de Deus, o ato contínuo tem que ser um de adoração. Sabe o profeta Isaías, da família real, bem colocado na situação de Israel? Ele pega o seu dedo de profeta, no capítulo 5 ele diz, ai daqueles que se levantam de manhã a beber e prosseguem até a noite. E diz, ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. E ai de vocês, e ai dos outros. Ele está falando de todos eles. Aí no capítulo 6 ele diz assim, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a sua glória enchia aquele lugar, os serafins voavam e diziam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele percebe então essa situação, aí ele pega aquele mesmo dedo de profeta, que no capítulo anterior apontou para todo mundo e disse, ai de vocês, ele põe no seu próprio peito e diz assim, ai de mim, que eu sou um pecador. Os meus olhos viram o Senhor da glória.
quando você é confrontado com a grandeza de Deus, quando você conhece o Senhor que pode todas as coisas, o sentimento que precisa existir no meu coração é de total rendição e submissão a isso. Então eu dizia, em todo culto, eu penso que nós devíamos sair do culto satisfeitos com Deus, porque Ele é grande e Senhor, mas insatisfeitos conosco para dizer, eu não faço coisa nenhuma para Ele, eu ainda preciso muito mais. Olha, sem Deus eu não sou coisa nenhuma. Eu penso que a gente deveria sair daqui e andar pelas calçadas, e indo para casa, no carro, no ônibus, e quem sabe, se não com a voz, mas na mente, a gente precisava sair dizendo, como diz o hino da harpa cristã, de ti preciso mais, da tua voz verás, no meu silêncio sempre atender, de ti preciso mais. E quando você tem este sentimento que Ele é Senhor e que eu não sou nada, começa aí o primeiro passo para a adoração. E sabe, queridos, eu vou encerrar para dizer a vocês que Jesus não disse que o Pai estava procurando adoração. Jesus disse que o Pai procurava verdadeiros adoradores. Porque Deus, querido, Ele não precisa de nada, de coisa nenhuma. Deus não precisa de adoração. Alguém diz, não, mas é porque Deus, Ele gosta de ser amado. É não, queridos. João diz que Deus é amor. Todo o amor que poderia existir no mundo, Ele já tem. Não, mas é porque Deus gosta de alegrar-se, vendo assim a adoração dos seus filhos. Também não. O salmista diz no Salmo 43, eu irei ao Senhor que é a alegria da minha alegria. Toda a fonte da alegria está nele. Ele não precisa de alegria. Não, mas é porque Deus precisa assim de sentir-se grande. Não, coisa nenhuma, Ele já é grande por si só. Inclusive Ele sabe disso, porque Ele já disse, a quem vocês vão me comparar para que eu seja igual a Ele? Então Deus não precisa de adoração, Deus não tem necessidade nenhuma, nem interna nem externa. Ele não precisa de ninguém, nem mesmo de nós. Deus não precisa de coisa nenhuma. Se Deus não precisa de coisa nenhuma, Deus não está procurando adoração, porque Ele não precisa. Deus está procurando adoradores, porque o que Deus quer é você e eu rendido aos seus pés. E Deus não quer isso por causa dele, Deus quer isso por nossa causa. Veja, Deus não precisa de adoração. Você e eu é que precisamos adorar. Nós precisamos adorar. E por que precisamos adorar? Duas razões, pelo menos, porque nós precisamos adorar. E aqui eu vou encerrar. A primeira é porque tem coisa demais querendo a adoração. E nós somos feitos para adorar. Efésios capítulo 1, versículo 12, ele diz que Ele nos fez para o louvor da sua glória. Quando Deus criou a mim, criou você, Deus pôs um dispositivo adorador em nós. Se você e eu não adorarmos ao verdadeiro Deus, sempre encontraremos um falso Deus para colocar no lugar, porque nós somos feitos adoradores. Se não adorarmos o verdadeiro Deus, encontraremos um falso para colocar no seu lugar. Pode ser o jogador de futebol, pode ser o ídolo da música, pode ser até mesmo alguém da família. Às vezes um filho, a esposa, o marido. Outros põem o carro, a casa. E outros, na ausência de colocar outra coisa melhor no trono da adoração, põem a si mesmo. Eu penso que talvez seja o pior Deus do nome menor que tem. Eu. E se não adorarmos o verdadeiro Deus, todos esses deuses vão querer adoração. E aí é onde mora o perigo para mim e para você. Porque nós vamos desvirtuar essa coisa. Daqui a pouco alguém está fora. Jesus disse, teve a semente que caiu entre espinhos e cresceu. Mas quando cresceu, os espinhos sufocaram. Senhor, explica-nos a parábola. Ele disse, é aquele que os cuidados e as riquezas desta vida sufocaram a fé dele. Entende? Ele tirou a adoração do que seria o verdadeiro Deus e pôs nas coisas.
Está lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que adoraram mais a criatura do que o Criador. Então tira o coração do que é verdadeiro, o Deus que pode todas as coisas, e põe nas coisas. E aí é onde você vai perder tudo que é a verdadeira adoração. Na hora que não é Deus que está sentado no trono. Porque tem uma coisa, queridos, que Deus não dá a ninguém. Olha, Deus, a bondade dele, ele repartiu conosco. O amor dele, ele diz que foi derramado dos nossos corações. Tantas coisas maravilhosas que Deus nos deu, dele, que ele repartiu conosco. Mas uma coisa ele disse: eu não dou a ninguém. Diz: a minha glória eu não reparto com ninguém. E tem uma turma por aí afora que eu penso que é assim, uma espécie de corretor celestial. Me desculpe se tem alguém que trabalha com corretagem aqui, você não tem culpa disso. É uma espécie de corretor celestial. Porque o corretor é o seguinte: ele vende uma coisa que não é dele, um imóvel, um carro, seguro, ele vende o que não é dele, é o produto de outra pessoa, mas ao vender, ele recebe uma parte do valor que vendeu, que é o serviço de corretagem, o seu percentual. E tem uns que parece que se colocam na situação de corretores celestiais. Prega, canta, faz alguma coisa na igreja e diz: olha, isso aqui é para Deus. Eu estou tirando só o meu percentual, a minha comissão. Porque querem ser vistos, querem ser lembrados, querem ser colocados nos melhores lugares. Se você não dá oportunidade, ele sai com cara feia. Se você não apresenta direito, ele diz que foi mal recebido. E quando prega, se alguém aceitou a Jesus, vai anotar no caderno quantas vidas ele ganhou para Jesus. Se faz alguma coisa, teve algum resultado, vai dizer como é que foi o resultado. Tem uma espécie de corretor celestial. Não, irmão, a glória é para Deus. Eu estou tirando só a minha comissão. E ele disse assim: não reparto a minha glória com ninguém. Ninguém tem o direito de assentar-se nesse trono. E Deus sabe disso, e sabe que todos os deuses do mundo, da terra, estão querendo esse lugar. E como é que eu e você somos vacinados contra essa situação? É quando adoramos. Quando nós nos prostramos aos pés do Senhor e rendemos a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Quando declaramos que Ele é o único Senhor, que Ele é o único grande, que Ele é o único verdadeiro, que Ele é o único que merece adoração, nós estamos dizendo a todos os outros deuses que eles não são coisa nenhuma, porque o nosso Deus é o único Senhor. O salmista Davi faz isso de forma maravilhosa no Salmo 138, versículo 1. Ele está olhando para todos os deuses, não só Baal, Acera, mas ele está olhando para o dinheiro, para as coisas, porque Jesus não disse que era difícil essa situação, Jesus disse: é impossível. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque se amar um vai desagradar o outro. E aí ele conclui dizendo: ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou seja, ou você ama a Deus ou você ama as coisas. E olhando para todos esses deuses que estão ao redor de si, e para dizer: há único Deus verdadeiro, que Ele é o único que merece adoração, aí Davi então começa o Salmo 138, versículo 1, dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. De novo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E aí olha para os deuses e diz: na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores.
Ele está dizendo: nenhum outro Deus terá adoração, nada neste mundo terá o primeiro lugar, coisa nenhuma vai assentar-se nesse trono, porque Ele é o único Deus, o único Senhor, o único soberano, o único digno, somente a Ele seja dada toda a adoração. Eu e você precisamos disso. Eu e você precisamos de adoração. Eu e você precisamos de adorar, para dizer a Deus que Ele é Senhor, e porque Ele é o único digno, nós estaremos com isso, tirando do nosso coração tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. E eu quero encerrar dizendo a segunda razão porque devemos adorar. Alguém poderia perguntar: Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E aí poderíamos dizer: para que Deus quer os verdadeiros adoradores? Ou Deus procura com a intenção de achá-los para fazer o que com eles? Deus procura os verdadeiros adoradores porque Deus quer pôr os verdadeiros adoradores nos lugares mais altos. Porque Deus sabe que se alguém é um verdadeiro adorador, eu estou falando um verdadeiro adorador, que não recebe glória nenhuma para si, que não dá glória nenhuma aos homens, que não recebe glória nenhuma dos homens, que está interessado unicamente e somente de adorar a Deus e render a Ele honra, glória e louvor. Deus sabe que esse verdadeiro adorador, Deus poderá pôr em qualquer lugar, que lá Deus será glorificado. Sabe por que muita gente Deus não põe um degrau acima de onde ele já está? Porque estraga. Porque lá onde ele está, naquele degrau, ele já se acha a última Coca-Cola gelada do deserto. Aí ele pensa que é o tal. E aí, fica aí mesmo. Se você subir um degrau, aí está correndo risco. Mas o verdadeiro adorador, que a Deus renderá toda a glória, toda a honra, todo o louvor, que o seu coração está completamente entregue ao Senhor, que ele tem a certeza absoluta que, não sendo nada, sabe que Deus é tudo, não podendo nada, sabe que Deus tudo pode, e que está completamente dependente do Senhor que pode todas as coisas, Deus poderá colocá-lo em qualquer posição, porque lá Deus será adorado, visto que Ele é um verdadeiro adorador, e em todos os lugares entregará ao Senhor a honra, a glória que somente Ele merece. Daí porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, para que Ele possa livrar esses adoradores de toda a idolatria que quer o seu coração, e colocar esses adoradores no lugar onde Deus será glorificado através das vidas que ali estão. Logo, queridos, eu quero já agradecer a oportunidade, a confiança do pastor da igreja e dizer aos irmãos que nós precisamos cada dia consultar o nosso coração e ver como estamos adorando ao Senhor. Ver como é que nós estamos prestando a Ele o culto de adoração. Por que viemos aqui hoje? Qual foi a realidade que aqui nos trouxe? Por qual razão pegamos o carro, o ônibus, o transporte e viemos para cá nesta noite? O que nós estamos vindo fazer na casa do Senhor? Qual é a nossa motivação? Se é ver o pastor, ver os irmãos, olhar para a irmã, ver se a roupa da irmã combina com o sapato, se fulaninho acabou o namoro com fulana, você está perdendo tempo, querido. Mas se nós viemos aqui para adorar ao Senhor, então nós precisamos entrar nesta casa rendendo completamente o nosso coração a Ele, para dizer que Ele é o único digno de receber toda a adoração. A reunião é coletiva, mas culto é particular. Cada um oferece o seu próprio culto a Deus. Cada um oferece o seu próprio culto a Deus. Mas há um segredo nisso. A Bíblia diz, no Salmo 22, que Ele habita no meio dos louvores do seu povo.
Eu disse aqui, você não precisa sentir nenhum arrepio, um frio na espinha para adorar a Deus, porque Ele é digno. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Quando você começa a adorar, a exaltar, a engrandecer ao Senhor, e também Ele começa a manifestar-se na sua vida. Daí porque a razão de às vezes você ver no culto alguém chorando, cheio da graça de Deus, sentindo a glória do Senhor e louvando a Deus e adorando e exaltando ao Senhor, e do lado dele tem um seco igual língua de papagaio. Por que que esse está sentindo a manifestação da glória de Deus e o seu vizinho não? Porque a adoração e culto é particular. Cada um oferece o seu próprio culto a Deus. E depois não venha reclamar do pastor, do pregador, porque pastor e pregador não faz o culto não, é você que faz. Sabe, queridos, não existe culto frio. Muitas vezes existem adoradores frios no culto. Culto frio não existe, porque quem faz o culto é você. Você é que presta a adoração ao Senhor. Consultemos o nosso coração para entender se de fato nós estamos dando a Deus a honra, a glória, e se estamos reconhecendo realmente Ele como Senhor e Salvador e soberano sobre as nossas vidas, e se chegamos na presença dEle com o intuito de dizer isso a Ele, que Ele é Senhor e que me recebe toda a glória. Se alguma coisa você poderia levar para casa da palavra deste culto, saia com um sentimento no seu coração, de fazer ao Senhor uma oração. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então você sai daqui para casa dizendo assim a Deus: ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Diga: ache em mim um verdadeiro adorador. Que Deus encontre verdadeiros adoradores em cada um.